Seja bem-vindo ao canal Sermões Expositivos de Romanos a Apocalipse. Graças e paz, amados, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ele, autor e consumador da nossa fé. Hoje nós vamos trazer a palavra que está em Romanos, capítulo 5, do 12 ao 21, com o tema Adão e Cristo, dois representantes, duas humanidades, dois destinos. Ou Adão e Cristo, queda, redenção e o reinado da graça. Amém? Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Meus amados, Paulo desenvolve aqui uma das passagens mais profundas da teologia bíblica, né? Tratando da queda do pecado, da morte, da justificação e da superabundância da graça em Cristo Jesus. Romano 12, Paulo inicia com um portanto, né? Conectando esse texto ao argumento anterior sobre a justificação e reconciliação, que nós já trouxemos no outro vídeo, do versículo 1 ao versículo 11. Ele apresenta que Adão como representante federal da humanidade, o representante geral da humanidade. Por um só homem, Adão, e não apenas um indivíduo histórico, mas cabeça da raça humana. Adão pecou e o pecado dele trouxe a nós seres humanos todos também esse pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo. Quando Adão comeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão, muitas vezes as pessoas falam assim: mas eu não pequei porque eu levo o pecado do Adão. Porque quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão, ele trouxe para nós essa responsabilidade. E Deus, ele não é injusto. Se, por exemplo, uma criança, se essa criança partir para a glória ainda em criança, Deus não vai atribuir a esta criança esse pecado porque essa criança ainda é inocente. Então, quando nós crescemos, que nós nos tornamos responsáveis por nós, conhecedores do bem e do mal, aí sim nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós temos o bem e temos o mal. Cabe a nós escolhermos o bem. Nós temos Jesus, que é o autor e consumador da nossa salvação, e temos o mundo. Se você escolhe o mundo, você está fadado a ir para a tormenta, a ir para não ir para o céu, a ir para distante de Deus. E se você escolhe Jesus, aí você está com certeza predestinado, depois de salvo, predestinado para um novo corpo e uma nova glória. O versículo 13 diz assim: porque até para a lei, né, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. O versículo 13, Paulo, ele antecipa uma objeção. Se não havia lei antes de Moisés, como pode haver culpa, né? O pecado já existia antes da lei mosaica. O pecado nasceu com o primeiro homem, Adão. A lei, ela não cria o pecado, mas ela revela o pecado e define juridicamente esse pecado. A lei não foi dada para um povo se tornar o povo de Deus. A lei foi dada a um povo de Deus para esse povo viver moralmente melhor. Para esse povo entender que existem coisas erradas que não devem ser feitas. Para isso a lei foi dada. O versículo 14 diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés,
até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, no versículo 14, Paulo está dizendo que a prova histórica do pecado original, a morte, reinou. O salário do pecado é a morte. Pessoas morreram mesmo sem cometer um pecado consciente como o de Adão. Isso confirma que havia culpa herdada, não apenas atos individuais. Adão é chamado de figura de Cristo, um tipo, um representante. Né? Assim como por ele entrou o pecado no mundo, assim também nós vamos ver que por Cristo entrou a graça e a salvação. Versículo 15 diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Então, meus amados, Paulo agora já mostrou que todos pecaram e Adão foi o que por ele que o pecado entrou no mundo. Paulo agora vai começar a contrastar, né? A fazer um contraste entre Adão e Cristo. A ofensa que caiu sobre a terra, né? Que Deus não amaldiçoou Adão, Deus amaldiçoou a terra, porque Jesus Cristo veio depois para levar sobre ele esta maldição. Então, essa ofensa trouxe a morte, mas o dom gratuito traz graça superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Muito mais. A obra de Cristo não apenas iguala o dano de Adão, ela o supera. A graça não é apenas suficiente, ela é transbordante. Versículo 16 diz assim: e não foi assim o dom com a ofensa, com um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. O versículo 15, Paulo agora aprofunda um contraste jurídico, né? Uma única ofensa, condenação. Muitas ofensas, justificação. A justiça de Deus em Cristo Jesus não ignora o pecado, mas resolve completamente o problema do pecado acumulado. Então, quando Jesus morreu na cruz, e ali muitos atores bíblicos, né, teólogos, dizem com muita propriedade que é onde a linha da justiça cruzou a linha do amor. É quando Jesus morre na cruz, ele morre e leva sobre ele ali naquele momento todos os nossos pecados, todos os pecados daqueles que aceitam a ele como Senhor e Salvador. Ele morreu por todos, porém nem todos vão alcançar essa justificação. Só vão alcançar a justificação aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador de sua vida. O versículo 17 diz assim: Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Meus amados, o verso 17, né? Aqui surge o tema do reino, né? Em Adão, a morte reina sobre o homem, em Cristo, o homem reina em vida. Não apenas vivemos, reinamos com vida em Cristo Jesus. Então, a morte de Jesus na cruz foi suficiente para perdoar todos os pecados de todo aquele que entrega sua vida a Jesus. Sanar, não só perdoar, justificar, não só perdoar, mas fazer com que essa pessoa reine em vida o reinado
de Cristo, pois o reino dele não é deste mundo, o reino dele é espiritual, o reino dele é amor, paz e justiça. Verso 18 diz assim: pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, meus amados, todos aqui devem ser entendidos de forma representativa. Todos em Adão receberam a condenação. Todos em Cristo, aqueles que o aceitaram, ele morreu por tudo, mas nem todos vão alcançar. Todos aqueles que o aceitarem são justificados. Então, todos os justificados, os que estão unidos a ele pela fé. Aqueles que creem nele, têm fé que ele é o Senhor e Salvador de sua vida. A salvação é tão objetiva quanto a queda. A salvação é tão real como a queda. A humanidade está do jeito que está hoje por causa da queda, por causa do pecado. Mas Jesus Cristo separou algo melhor para nós, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. O versículo 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justificados. Então, Adão desobedeceu, Cristo obedeceu perfeitamente até a morte. Filipenses capítulo 2, versículo 8. A nossa justiça não vem de nós, mas da obediência perfeita de Cristo imputadas em nós. Nós nos tornamos perfeitos quando estamos em Cristo. Em Cristo Jesus, nós somos santificados. Em Cristo Jesus, recebemos a perfeição. Em Cristo Jesus. Versículo 20 diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Que maravilha! A lei não é solução, mas instrumento revelador, pois a lei revela o pecado. Ela evidencia a gravidade do pecado. Contudo, a graça não apenas acompanha, mas ela ultrapassa a lei. Nenhum pecado é maior que a graça de Deus. Amado, nenhum pecado é maior do que a graça do nosso Deus. Versículo 21 diz assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus amados, Paulo conclui com uma visão escatológica. O pecado reinou e reina ainda sobre aqueles que ainda não se entregaram a Cristo. Agora, a graça reina. Então, todo aquele que entregou sua vida a Jesus Cristo reina em vida com Cristo. Então, nós estamos diante de dois reinos hoje. O reino espiritual, vivido por aqueles que entregaram sua vida a Cristo como Senhor e Salvador, e o reino carnal, é sobre aqueles que ainda estão no mundo, vivendo em pecado, dissolutamente, na prostituição, na bebedeira, na mentira. Então, esses dois reinos. E Jesus Cristo prometeu voltar outra vez aqui à Terra e levar todos aqueles que aceitaram Ele como Senhor e Salvador para um reino eterno. E aqueles que não aceitarem vão para um tormento eterno. Esse texto que nós lemos, meus amados, um resumo sobre ele, a humanidade não é definida por seus esforços, mas por seu representante. Você recebe a culpa de Adão. Se você estiver em Adão, você recebe a morte e a condenação. Se você estiver em Cristo Jesus, você recebe justiça, graça e vida eterna. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Vamos aplicar essa palavra em nossas vidas, meus amados?
Primeira aplicação: o pecado é universal, mas a graça é superior. O pecado, ele alcançou toda a humanidade. Porém, a graça, ela é superior para absorver todos os pecados da humanidade. Segunda aplicação para as nossas vidas: Cristo é o novo Adão. Cristo hoje é o representante de uma nova aliança. Cristo veio para receber a maldição que Deus ia dar a Adão, mas ele não tinha capacidade de recebê-la, então Deus amaldiçoou a terra. Jesus Cristo veio, se fez maldito, porque a Bíblia diz que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito, se tornou maldito, recebeu sobre ele essa maldição, cumpriu com ela, resolveu, pagou o preço, e hoje, meus amados, nós em Cristo temos a oportunidade de reinarmos com Ele e a esperança viva de que Ele vai voltar para reinarmos eternamente com Cristo. A terceira aplicação diz: a vida eterna é resultado do reinado da graça. Então, a vida eterna que tanto se fala hoje, dos crentes, dos cristãos, não sei como você gosta de chamar, dos protestantes, esta vida, ela é embasada naquilo que fala a palavra. Ela não é uma fábula, ela não é inventada, ela não é um filme, ela é real. A vida eterna é embasada nesta palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus maravilhoso, tu és tremendo, santo, puro. Senhor Deus, que nós possamos estar, ó Pai maravilhoso, debaixo sempre, sempre da tua graça, Senhor. Que esta palavra penetre os nossos corações, ó Pai, e seja aplicada, Senhor, em nossas vidas, para que nós possamos demonstrar em obras, ó Deus, a nossa fé. Que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus, ele é tremendo, santo, puro. Leia a palavra, leia a Bíblia. Esteja sempre conversando com Deus. Gaste mais tempo com esse livro, ganhe mais tempo com este livro. Menos tempo no YouTube, mais tempo nesse livro. Menos tempo no TikTok, menos tempo no smartphone e mais tempo neste livro, meus irmãos. Porque esse livro aqui ele vai dar vida a você, vai tornar você uma pessoa melhor. Que Deus assim nos abençoe sempre.